A Bíblia declara que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Cada personagem, cada história, cada mandamento, cada promessa, cada profecia e cada ensinamento registrados nas Escrituras foram escritos para nos ensinar. E se cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, cremos que esse propósito divino, ao inspirar as Escrituras, prevalece nos registros do Novo Testamento também. A Bíblia afirma que Deus não muda, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Salmos capítulo 102, verso 27. Entendendo e aceitando essa verdade, podemos agora trazer para nossa reflexão o casal Priscila e Áquila. Vejamos o quão ativos eles eram no exercício do ministério que Deus imputou sobre eles. É registrado que eles praticaram a hospitalidade e até receberam Paulo em sua casa para morar com eles por algum tempo. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Atos capítulo 18, do verso 2 ao verso 3. Eles recebiam em sua casa os irmãos para, como igreja, prestarem culto a Deus juntos. As igrejas da Ásia vos saudam. No Senhor, muito vos saudam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. Eram ativos no serviço a Cristo, cooperando com o apóstolo Paulo. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Romanos capítulo 16, verso 3. Conheciam e ensinavam as Escrituras com profundidade. Ele, Apolo, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos capítulo 18, verso 26. É óbvio que se pode extrair muito mais desse casal nas minúcias de cada trecho citado. Entretanto, uma verdade fica clara a se aprender com eles. Casamento não tira nenhuma responsabilidade que nosso Senhor impõe sobre seus discípulos. Deixar de dar frutos não é característica de homens e mulheres casados. Deixar de dar frutos é uma declaração de que seu relacionamento com Deus é, no mínimo, questionável. Jesus declara: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João capítulo 15, verso 8. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. João capítulo 15, verso 16. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, do verso 17 ao verso 20. Portanto, o fato de casar não dá a senhor ninguém, a senhora ninguém, licença para deixar de viver para Cristo e passar a viver em busca de satisfação de concupiscências. João adverte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai,
mas do mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Assim como não provém do Pai um crente amar o mundo, isto é, moldar sua forma de viver à do mundo, buscando satisfazer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, também não provém do Pai a busca dessas coisas para um casal. Sendo assim, não tente usar o casamento como licença para viver em pecado, pois essa licença não existe e cada um deverá prestar contas com Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Tiago, capítulo 4, verso 17.